Quero conversar com vocês a respeito de uma coisa chamada Pix. Mas esses dinheiros foram destinados a outros fins. Vai ser taxado. Então eles vão começar a taxar agora tudo que passar por CPF. Acabou a vida do cara bem proletário. Aqueles que o pessoal enfatiza como a nossa causa é por esse cidadão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Baiucas Brasilis. E esse vídeo eu vou considerar ele um vídeo atemporal, porque daqui a muito tempo, enfim, daqui a alguns anos, isso aqui são histórias que vão ser contadas caso esse vídeo não tenha caído fora do ar por causa de uma censura. E porque o atual governo, pelo que eu tô vendo, ele gosta de criar uma, como é que a gente chama? Uma democracia relativa. Então existe sempre aquela pregação de que nós temos que lutar pela democracia e lutar pela democracia, e sempre repetindo isso. Só que ela sempre foi relativa, e a gente vê isso já de um aparelhamento muito antes do governo atual assumir. Para quem não sabe, a gente está no início de 2025 agora, acho que hoje é o 8º dia do ano, e já estamos ali com 90 e poucos bilhões de arrecadação. A gente já está rumo ao 1º trilhão antes de fechar o primeiro mês. Então, eu não sei em quanto tempo para fechar 1 trilhão. Dizem os especuladores que até o 3º mês isso vai acontecer. O que indica fortemente que até o fim do ano a arrecadação será de 4 trilhões, recorde. Que só não ocorreu em 2024 porque faltaram 2 meses aí para isso acontecer, ou 1 mês, mais ou menos. Enfim, então dado essa informação, aí, sei lá, mais de 1 minuto de papo, quero conversar com vocês a respeito de uma coisa chamada Pix, que foi implementada no governo anterior, ao qual eu também faço, eu consigo tecer críticas ao governo anterior, mas ele foi muito mais libertário do que o atual. Então, por mais que eu tenha lá alguns pequenos pontos onde eu consigo divergir do antigo presidente, em muita coisa a gente estava alinhado na parte econômica. O que mais importa para um país, para que ele consiga chegar ao que precisa, a ter resultado, são questões econômicas. Então, o que dita as regras de qualquer jogo feito dentro de um país é economia forte. Se a economia de um país está ruim, nenhuma outra das coisas vai funcionar. Investimentos em educação esquece, tecnologia muito menos. Só que daí o que a gente vê da tal da democracia que ela é relativa? Assim como a democracia é relativa no país, também existe uma escolha de pauta econômica que ela é relativa. Então, tirou-se dinheiro da economia. O problema é que eu não posso afirmar essas informações. Porém, é o que se ventila, porque as próprias notícias hoje já não escondem de alguns cortes aqui e acolá. Basta vocês procurarem aí fazendo retrospecto, porque não precisa fazer uma triagem muito grande e colocar muita manchete aqui. Mas esses dinheiros foram destinados a outros fins, para não dizer uma outra palavra que também é com D, e que aconteceu lá atrás, lembra? Com dinheiro na cueca de alguém, uma coisa que começava com M, chamada ão no final, mensa, já vê com mensalidade e salão. E também pedaladas que não foram de bicicletas, mas sim na parte fiscal. Então tudo isso a gente tem que cuidar hoje para falar, porque se fala junto, pode dar problema. Então, tudo isso que vem ocorrendo de 10 anos para trás, e que desde a eleição 2002, do então presidente que voltou, e que sempre fica na promessa de que agora a coisa vai acontecer. Então esse é um discurso meu que ele chega a ser repetitivo como um mantra e chato para quem vai ouvir. Só que para quem é novo no canal tem que citar essas coisas. Agora, estão querendo atingir o quê? O Pix. E como que isso vai funcionar? Vou tentar explicar de uma maneira bem simplificada toda essa trama, toda essa teia em volta de... Mesmo que tu não declare imposto de renda e mesmo que a tua renda não seja de 5 mil, olha o que vai acontecer. Se, por exemplo, fulaninho de tal tem uma barraca de dog e ele arrecada mensalmente 7 a 8 mil, arrecada, ou seja, o faturamento. E faturamento, para quem não sabe, ele é diferente de lucro. Ou seja, é o bruto, que é o todo, com o líquido, que é o que tu tira depois que tu paga os custos operacionais e a matéria-prima. E, obviamente, também o tempo de algumas pessoas envolvido. Então, tu tá pagando tudo isso. O que sobra, depois de pagar impostos, que é a primeira coisa que tu paga, e pagar toda a cadeia de produção anterior ao teu produto, isso tudo, aí tu tem o teu valor, Então, o que está acontecendo é que até o cara mais pobre, o cara que tem MEI, simplesmente para ter um PJ, vai ser taxado. Então eles vão começar a taxar agora tudo que passar por CPF. E aí, por exemplo, é algo bem interessante da gente argumentar aqui. Se outras pessoas têm dívida na família, e aí dentro de uma casa com 5, 6, 10 pessoas, existe um único cartão que está em dia. Às vezes é o do pai da família, ou enfim, às vezes é o mais jovem. O que vai ocorrer é que até as transações de pagamento de conta, que às vezes uma família inteira utiliza um único cartão, por estar vinculado àquele PJ, aquele CPF da pessoa,
vai ser considerado aquilo como um faturamento maior. Então, às vezes a pessoa tem um salário mínimo, mas 10 pessoas da casa usam o cartão dela. Então tá passando ali em torno de 8 a 12 mil reais, o cara vai ter uma taxação. E ela pode chegar a quase 30%, é 27% pelo que especularam. Eu não sei se é 20, é mais de 20, tá? Então assim, é de 1/5 a quase 1/3 do valor do teu faturamento. E isso vai incluir também os pagamentos que tu faz no cartão de crédito. Ou seja, toda a triagem e tudo aquilo que o Pix não ficava rastreando, eles vão pegar o retroativo disso, vão analisar os dados e vai ter muita gente tomando no brioco. E isso inclui muita gente mesmo. Porque se eles vão pegar um retroativo, sei lá, 4 anos, eu não sei quanto tempo agora que tem de Pix, acho que 3 anos pelo menos. Eu sei que em 2022 já o Pix era uma coisa normal no cotidiano do brasileiro. Eu acho que ele foi implementado em 2020, né? No meio do problema aquele de saúde mundial, que todos recordam, a gente ficou enclausurado. E ali foi feito isso até para uma questão de a economia girar, mesmo sem tocar em dinheiro. Então, assim, foi uma maneira de acelerar o dinheiro eletrônico. Que daí vem uma coisa muito estranha. Se fizeram o Pix lá atrás, e aí até vem a questão do meia-culpa, com independente do governo que for, tem algo nessa questão da moeda ser totalmente eletrônica que me incomoda, assim. Que é o fato de agora, do nada, tudo pode ser rastreado. Então quer dizer que mesmo antes, o pessoal tinha como farejar o dinheiro que passou para lá e para cá. Tinha como verificar. E agora nós vamos ter o leão do Pix. Já existia o leão da Receita Federal, agora vai ter o leão do Pix. E daqui pra frente vai ter o leão em cima do teu CPF, independente do que tu estiver fazendo. E aí, pasmem, o cara aquele que faz o dog, ou o cara que corta a grama, e aí daqui a pouco a casa inteira, como eu falei, paga suas contas através do CPF dele, esse cara vai ser taxado. E aí mesmo que tu tenha um MEI, e que tu não fature o suficiente para realmente a tua arrecadação não, mas o valor que tu utiliza para tua vida, onde depois tu vai no mercado, ou quando tu precisa trocar uma peça do carro, pagando a tua conta de luz, tua conta de telefone, em cima disso já tem imposto. E aí tu vai ter mais uma carga em cima da tua arrecadação. Então se antes tu arrecadava 10, 7, mas o teu valor verdadeiro para utilizar o que realmente estava no teu bolso, o teu poder de compra, era daqui a pouco de 3 mil, tu vai ter uma taxação ali de uns 2 no mínimo. Então imagina, o pessoal vai vir em cima às vezes da única fonte, não de renda de uma família, mas de uma casa, mas a única maneira, a única metodologia que as pessoas têm para pagar suas contas, e eles vão atacar ali. Então, agora para quem não entendia o quanto a gente reclamava do que esse governo atual faria, acho que agora de uma vez por todas vocês vão entender. Dentro de 2025, nós estamos mergulhando sim num abismo. É bem obscuro o que vai acontecer. E aí tem gente que acha, por exemplo, que a Europa é muito melhor. Eu tive a oportunidade de viajar para lá, porque eu tenho parentes que moram lá na região, então eu não gastei quase nada com a viagem. Fui quase que 0,800 para lá. Então não me preocupei nem com a passagem que eu ganhei. E eu posso falar isso para vocês aqui abertamente que eu não tenho nada a esconder, né? Enfim, é triste falar essas coisas, mas vamos lá. O que eu percebi do berço da civilização moderna, parte central e sul da Europa? Porque eu fiquei num único país, mas lá dentro o papo circula sobre todos os países na volta. Eu fui para a Itália. Então por isso que eu falei em berço da civilização moderna. E o que eu percebi é que a Itália já é muito socialista, tanto quanto o Brasil está no momento. E, gente, se alguém achava que nós não estávamos com os 2 pés quase dentro do comunismo, cara, agora a gente acabou de colocar. Se isso for implementado de verdade, a gente não tá só com os 2 pés, a gente já tá com a água no nariz com o comunismo. Porque, de fato, o governo, o leão da Receita, ele vai conseguir monitorar tudo. Ele já conseguia, pelo que eu tô entendendo agora. Só que, nesse momento, ele vai conseguir investigar a tua vida pregressa. Ou seja, eles vão conseguir analisar tudo que é conta que tu pagou e tudo que foi feito de transação eletrônica. E aí, com a implementação do Drex, assim como com o fim da moeda física, que é uma questão de governo mundial, eles querem fazer isso. O pessoal que pede esmola, no caso, na sinaleira, esse pessoal, aliás, no sinal, no semáforo, esse pessoal vai deixar de existir em breve, porque não vai ter como. E aí outra, tu vai pagar imposto daqui a pouco para doar dinheiro para alguém. Tu quer ajudar a pessoa, às vezes tu quer comprar o cara, o vendedor de abacaxi. O cara tá ali vendendo no semáforo e tu, não quero ir no mercado e tal, o cara já tá aqui no caminho, vou pagar, faço um pix pra ele e levo. Então esse cara vai acabar,
Não vai ter mais esse tipo de serviço, que para alguns é conveniente. Para mim, eu vou dizer assim, eu faço um meio termo, sabe? Enquanto há uma venda e não atrapalha o trânsito, ok. O problema é quando rola a segunda, às vezes o sinal abre e quem tá atrás se... tem que esperar daí, a Dondoc, às vezes o sinal fecha. Então, essa é a parte ruim. Mas eu sei, é questão de sobrevivência, tem pessoas que precisam. Então, tu imagina agora uma cadeia de produção que acontecia, gente realmente produzindo riqueza, fazendo a economia girar, comprando daqui e passando dinheiro para cá, pagando dívida. Essa circulação de dinheiro ela vai diminuir muito, porque o cara vai ter que pensar 1 milhão de vezes antes se realmente vale a pena eu pagar essa transação. E o que vai acontecer? Vai aumentar a pejotização. Com isso, o que os caras vão apontar nos índices lá? Nossa, aumentou o número de emprego, ou aumentou o número de empresas no país. Porque, obviamente, o PJ paga um valor menor. Só que se igual eles querem descontar o valor, se o que eu entendi de toda a informação realmente tem coerência, perfeito, o PJ paga menos. Mas no momento que tu pegar o teu dinheiro e ficar pagando conta alheia, e muita circulação de CPF para quem tu precisa pagar, alguém nesse bolo vai ser taxado. Então, isso é o quê? É perda de riqueza, porque está deixando de ser na mão do povo e centralizando no poder público. Aí entra aquelas outras questões batidas do país, que eu espero que no futuro a gente esteja escrevendo uma outra história bem diferente dessa atual. Que é, vão olhar para isso e vão achar um absurdo. Porque Tiradentes foi aniquilado por 20% de impostos. Hoje o brasileiro, ao fim de um ano, ele paga mais de 80% de impostos. No total, na arrecadação total. Por quê? Se tu é CLT, é descontado na fonte uma parte, sem ninguém pedir nada. E outra, tu não utiliza um único serviço daqueles. O Brasil é o país que mais tem sindicatos no planeta. Lugares super desenvolvidos têm 100, 200 sindicatos. Vide o que acontece, por exemplo, no país que é conhecido com a maior liberdade de expressão do planeta, Estados Unidos. Eu não sei como é que é na Coreia do Sul. Porque eu sei que a Coreia do Sul realmente é o lugar assim que eu almejo que um dia o Brasil ascenda e transcenda espiritualmente ao ponto de ter aquele tipo de cultura, onde se respeita primeiro o próximo, depois a ti mesmo. Aqui não, aqui todo mundo quer ter privilégio, né? Então ninguém pensa no coletivo. Lá primeiro se preocupa com o outro, depois se preocupa consigo mesmo. Os caras transcenderam lá, a questão cultural deles é completamente... Então para mim, primeiro o mundo é a Coreia do Sul. Depois em outras coisas. Mas falando de liberdade econômica, de liberdade de expressão, Estados Unidos está a belos passos à frente do Brasil, aliás, muitos. E o que acontece lá, hoje com a questão de qualquer bodega, qualquer comércio lá, ou com livre comércio? Tu vê retorno das coisas quando se cobra impostos. E lá se cobra sim um percentual em cima de, por exemplo, um produto do mercado. Tudo que tu faz para abastecer tua casa. Só que tu vê lá, na gôndola, sei lá, comprei um produto de $12. Tu vê lá um desconto, uma arrecadação, 5, 6%. Existe uma taxação. Em compensação, os caras têm asfalto, semáforo decente, tem educação de qualidade, tem muita escola pública lá e muita faculdade, muito melhor do que as nossas. Só que é óbvio que existem problemas, sim, culturais, e existe um problema que é um rastro do Biden, ou como alguns falam, BD, porque eu não sei se pode ou não falar esse nome, né? Enfim. Que ficou um vestígio do que foi a esquerda no país. E muita gente fala sobre lugares que são invadidos, ocupações que não deveriam ser ocupações, e um sucateamento do serviço público lá. Tá acontecendo. Inclusive, por exemplo, o Duda Garbi, que é um jornalista aqui do Sul, foi visitar os Estados Unidos pós o casamento dele, e o cara relatou na cara dura. Ele falou, entrou um maluco dentro da loja que ele tava, e o cara levou, literalmente pegou as coisas assim das araras lá com, acho que é cabide? Sei lá como é que é o nome. Pegou lá as roupas dos manequins, então, sei lá, e enfiou numa caixa, numa sacola e saiu. Porque tem lá um valor estipulado, acho que até $900 por dia que tu pode pegar dos produtos. Claro que isso não são em todos os estados do país, mas acontece em muitos. Então, isso querendo ou não é um traço, e o pessoal não divulga isso. Lá não sai como manchete do jornal. O Brasil é que gosta de espalhar esse cheiro fétido por aí, né? Esse cheiro de chorume, ele gosta de largar isso em tela e exportar essa informação fora do país. Aí tu fala às vezes com o pessoal do velho mundo, ou melhor, do Oriente, aí o pessoal acha que o Brasil é só violência. Não é. Tem muita coisa aqui boa acontecendo também. Porém, o noticiário é chorume ou sangue. E agora, falando sobre fatores econômicos e sobre futuro. Eu espero que quem esteja assistindo isso, que eu quero que esse vídeo seja, eu vou torcer muito para que ele seja atemporal, quem esteja olhando isso em 2026, 2027 ou anos posteriores, que a gente esteja assim sobre um novo regimento,
uma nação diferente na forma de pensar e agir com as coisas. E tá na hora do brasileiro entender que não adianta nada, cara, eu querer um benefício instantâneo, eu querer miojo pronto. Já tá, vou largar aqui em 3 minutos, minha vida tá resolvida. Não adianta, cara. Todas as vezes em que a gente tentou colocar uma solução imediata, foi muito pior a conta que a gente pagou. E agora, por exemplo, tentaram enfiar um tampão numa piscina que já estava esvaziando há um tempo. O cara que veio, ele foi lá e furou mais ainda. E só tem um tampão. Então o que aconteceu? Ele abriu mais 2 ou 3 furos maiores. Ele tá pegando aquele remendo e tá tentando dividir para estancar furos maiores que ele mesmo abriu. E antes a gente tinha um furo que estava quase tampado. Aliás, estava tampado. Né? E a cola era boa. E nós não tínhamos outros furos. Ou seja, a torneira não estava aberta do jeito que está agora. E aí o país foi entregue na mão do atual presidente com superávit. E o que está ocorrendo agora é o rombo está ficando cada vez maior. E no momento em que a taxação ocorrer no Pix, cara, acabou a vida do cara bem proletário. Aqueles que o pessoal enfatiza como a nossa causa é por esse cidadão, o pobre, não sei o quê. Cara, estão ferrando principalmente com o pobre. Estão ferrando com o pobre. Ou seja, minha mãe, que é aposentada, ganha salário mínimo, ela está se ferrando. Meu pai, que foi aposentado por invalidez, teve problemas de saúde, enfim. Né? Então, hoje não consegue nem se recolocar no mercado, mesmo que ele tentasse. Tipo, vou voltar da aposentadoria, fazer algum bico aí. Mal consegue fazer uma atividade sentado. Então, e nós sustentamos isso. Só que daí é o seguinte, estão tirando dessa galera. E estão tirando da classe que produz. A classe produtiva vai sofrer muito. E a classe que depende de assistencialismo vai se lascar. O que está acontecendo? Essa conta, quando nós trocarmos o presidente, nós vamos ter que pagar igual. Então, até chegar a um ponto de superávit de novo, eu não sei quanto tempo isso vai levar. Então, não adianta cobrar que no primeiro mandato do novo presidente, no primeiro semestre, o cara consiga retomar tudo. Porque nós não estamos conseguindo calcular o tanto de prejuízo que tem. Porque a gente está falando na casa de trilhões, não é milhões ou bilhões. Porque bilhões o Brasil consegue produzir em um mês. Agora, trilhões, e isso somado ano após ano, cara, imagina taxar agora tudo, qualquer transação que tu faça, tem uns centavinhos que vai pro governo. Vai chegar um momento em que tu vai olhar assim, cara, será que eu pago essa conta? Aí daqui a pouco o que vai acontecer? Vai ter gente sacando dinheiro no banco, vai preferir se arriscar a sacar o dinheiro e andar com ele no bolso ou pela rua e entregar na mão da pessoa. Só que daí, será que o governo também não vai colocar uma taxa para tu remover o dinheiro? Eu tenho até medo de falar isso aí e acabar dando uma ideia. Não, cada vez que tu saca 100, tu tem que deixar 10 centavos ou mais pro governo. Então assim, em tudo que tu tá fazendo, tu tá pagando o tempo inteiro. Quais são os países que hoje estão cheios de pessoas aqui mudando até o idioma do nosso país e que passaram por isso? Eu vou falar para vocês. Cuba, minha voz chegou a embargar porque é um misto de sensações ruins, cara. Isso vai afetando até os órgãos do cara. Cara, sinceramente, depois eu tenho que pegar aqui, aí vão me chamar de fanático religioso. Aí o cara tem que pegar a Bíblia depois, ler alguns salmos aqui de proteção, porque assim, cada vez que eu faço um vídeo aqui, cara, eu não tenho como ficar animado. Não tenho como ficar feliz com isso. É o país afundado, cara. É o país afundado em lágrimas. Tu tá chorando e aumentando a cota de água dentro do teu navio, da tua embarcação. E é por isso que eu quero deixar isso registrado aqui. Se não chegar ao ponto de censurarem essas informações e daqui a pouco tudo que fala a respeito do governo ser cortado, se bem que nós temos um movimento lá fora que agora é contra isso, né? Que vão começar a não fazer tanto filtro, eu espero que isso em algum momento chegue ao YouTube. O problema é que o YouTube ele já não é vermelho à toa, né? Mas, cara, tá complicado viver aqui. Eu não sei se daqui a pouco os alcances dos meus vídeos também não estão sendo cortados justamente por ser um canal novo, no momento em que eu tô fazendo, e por falar a respeito das pessoas que eu tô falando. Só que assim, não tem como eu comemorar alguma coisa. Não tem como. Não tem o que comemorar no país. A virada de ano, cara, passou 10 minutos depois eu tava olhando o valor arrecadado, já na casa dos milhões, 10 minutos depois. Era 21 ou 91 milhões, 10 minutos posteriores à virada. E aí eu falei pra minha mãe, que tava aqui comigo, só passamos eu e ela. Minha mulher ficou na casa da mãe dela e eu com a minha mãe, porque como não temos filhos, e não dá pra ter, com essa situação, é difícil. 10 minutos depois eu olhei pra aquilo e pensei, cara, não tenho o que comemorar.
A gente só realmente terminou aquela uma volta em torno do Sol, começamos uma nova, e agora a gente tem que torcer para essas duas próximas passarem muito rápido, sabe? Tipo, piscou, beleza, acordei lá em 2027. E que eu espero que o brasileiro não cometa o mesmo erro de pisar na merda do cachorro como fez agora, e esfregar o chinelo ou o sapato na cara. Eu vou falar desse jeito para ficar melhor a coisa. E colocar pessoal dessa linha de filosofia, de pensamento político e econômico, colocar essa galera de novo. O próximo presidente eleito será balizado pelo ministro da Economia. Pode ser o cara que tu odeia. Sei lá se Tarcísio, Gustavo Lima, que nem aí já, enfim, fez uma aspiração a uma possível candidatura. Danilo Gentili, sei lá. E assim, eu acho que esses nomes, essa galera não vai conseguir aguentar o tranco lá dentro. Mas também pegar as velhas raposas da política lá, como por exemplo, um cara que também me decepcionou pra caramba. Quer dizer, não era de se esperar uma coisa diferente, né? Tiririca falou que não apoiou o Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro contra o Lula é tipo tu ir com, assim, ó, tu pegar um poste mijado por um cachorro e numa outra opção tu mergulhar no chorume. Essa é a comparação. Um é o poste mijado, mas se tu der uma mangueirada ali, tu consegue usar ele. O outro é o chorume, cara. Não tem como tu limpar aquilo. Quer dizer, tu até consegue, mas vai demandar um esforço gigantesco, tá? Então, é isso, cara. E vou te dizer bem a real, pra você que tá aí do outro lado. O Bolsonaro foi muito mais libertário do que eu imaginava também. Eu achei que ele ia ser um cara realmente, como o pessoal falava, um pouco extremista. Claro que eu não acreditava nisso a fundo porque eu ouvia os discursos do cara e via, não, estão distorcendo o que o cara tá falando, tá? Mas assim, santo na política ninguém é, nem um ser humano é. E vou dizer pra vocês uma coisa, tá? Se fosse Jesus Cristo pra presidir o país, alguém da esquerda ia reclamar. Jesus Cristo, sendo o presidente da república, alguém ia reclamar. E eu também ia ter alguém da direita que ia achar alguma parte que não fosse uma virtude, tá? Mas Jesus Cristo vindo governar o país aqui, as pessoas iam reclamar. E eu não sei se não iam também querer crucificar ele de novo. Então, cara, não tem uma pessoa que vai ser 100% na opinião de ninguém. Agora, um cara que venha com a promessa de reduzir Estado e reduzir essa rasgação de dinheiro, qualquer cara que venha com uma proposta dessa, um Milei da vida, cara, que parece, pelo que a mídia divulga, um cara meio pancada das ideias, mas não é, cara. Tem nada de anormal nele. Mas é óbvio que quem compra o discurso fanático da cartilha esquerdista vai dizer que o cara não presta, que o cara é sem vergonha. Enfim, vão tentar achar adjetivos negativos pro cara, né? Pra pejorar o trabalho dele. Em compensação, aqui no Brasil tá uma maravilha, né? Uau! Então, a partir de agora, se tu colocar qualquer coisa vinculada acima de R$ 5.000 que passou pelo teu CPF, saiba que corre um sério risco de até o fim do ano ter que pagar uma conta violenta. E outra, isso talvez pese a mão de maneira retroativa. E aí isso vai assustar muita gente. Eu que já não tenho cabelos, cara, só vou ficar com uns fios brancos aí, o pouco que me resta. Agora, pra quem achou que ia escapar de um certo leão do Pix, ou leão de taxação, parabéns se tu votou no 13. Tu que votou no 13 merece isso aí. Vocês é que deveriam ter uma taxação. Vocês é que deveriam ser os atingidos. E aí vão dizer, mas não se faz economia, educação e política pública somente com dinheiro. A gente não come dólar. Aí vem aquele monte de firula babaca pra falar. Só que tá aí, cara. Existe um lastro mundial chamado dólar. E a conta vai ficar mais cara pra todos nós por causa da tua escolha. Meus caros, se vocês chegaram até aqui e não deram ainda um like, não comentaram e não compartilharam, não perde tempo. Faz isso agora, porque tu ajuda o criador de conteúdo. Então, se tu quer que essa palavra, essa mentalidade se espalhe pra mais pessoas, coloca o teu comentário a respeito do que tu viu até agora, deixa o like e compartilha com alguém que tu sabe que tem um perfil legal, uma conduta massa pra absorver esse conteúdo e passar essa palavra pra alguém, beleza?